falando em direitos ainda, vamos para o Bom Dia Responde, porque o tema hoje também tem a ver com os direitos. Pensão alimentícia, um tema bastante solicitado ao Bom Dia Responde e que costuma ser discutido quando a relação entre as pessoas já está bastante desgastada. Vez ou outra você acompanha notícias de um artista que foi detido porque não pagou a pensão alimentícia, outro artista que tem uma conta gigantesca de pensões atrasadas e aí tem que acertar com a ex-companheira, com o filho e ajustar essa dívida. A gente vai tirar dúvidas sobre pensão alimentícia com a advogada especializada em direito de família, a doutora Emilene Lázaro. Tudo bem, doutora? Bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia Responde. Bom dia, tudo bem, Juscelma? Você que está nos acompanhando, se quiser participar dessa entrevista, fique à vontade. De repente não quer se identificar porque é um assunto aí de família, não quer citar nome, não tem problema, viu? Pode fazer o questionamento, a doutora Emilene está pronta para responder, para tirar essas dúvidas. Doutora, a gente acompanhou recentemente, inclusive, um ator da Globo sendo apontado como devedor de pensão alimentícia, um valor gigantesco. Quando chega a esses volumes grandes, assim, no caso dele, milhões, como é que fica a discussão de pagamento atrasado? Só para a gente ter uma noção aí desses aspectos de pensão alimentícia. Certo. No caso específico, Juscelma, em que há um valor muito alto, acho que é quase R$500 mil, né? São muitos anos de pagamento indevido. Então, o que a gente precisa levar em consideração é o fato de que a pensão ela vence mês a mês, né? Ela tem como objetivo sustentar a criança e o adolescente que recebe esse pagamento. Portanto, todos os meses vai vencer. Logo, se você passa 10 anos sem pagar, que é mais ou menos o tempo em que o pai em questão ficou sem pagar, esse valor ele vai aumentar, porque sob o valor devido incide juros de 1% ao mês e correção monetária. Então, ao longo do tempo, esse valor vai crescendo como se fosse uma dívida do comércio, vamos pensar assim, né? A juros e a correção monetária. Então, o ideal é que não se deixe chegar nesse valor, até mesmo porque se existe uma fixação de pensão alimentícia, é porque o filho precisa daquilo para sobreviver, né? Aí a gente volta para o que devia ser o começo e aí eu comecei já pelo meio. O que é a pensão alimentícia e como ela é determinada? Certo. A pensão alimentícia ela é um valor que se fixa judicialmente para suprir as necessidades essenciais de uma criança. Então, embora o nome tenha esse alimentícia no meio, né, possa parecer que seja só alimentos, não é. Então, inclui escola, plano de saúde, lazer, tudo o que é necessário para que uma criança cresça de modo saudável e com acesso ao que ela teria se os pais vivessem juntos. Então, o que é importante a gente ter em mente é que o estilo de vida da família, o que eles levavam quando estavam juntos, ele tem uma intenção de ser preservado. A gente sabe, é claro, que quando há um divórcio, né, muda um pouco o estilo de vida, vai ser apenas um meio de renda, né, um salário ali, não dois. Entretanto, a ideia é manter mais ou menos o estilo de vida. Então, se uma criança, por exemplo, durante o casamento, ela tinha acesso a ensino privado, a ensino de línguas, a um lazer, né, todos os finais de semana, a ideia é que isso seja mantido minimamente. Então, não é um valor mínimo apenas para comer que se paga, é um valor para que a criança possa crescer de modo saudável, tendo acesso a todos esses direitos, porque o lazer também é um direito fundamental. A pensão alimentícia deve ser paga só aos filhos ou também ao ex ou à ex? Depende da situação. O que o Código Civil diz é que a relação de parentesco, de filiação, ela naturalmente traz essa obrigação. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles têm a obrigação de até os 18 anos, né, no mínimo, custear o sustento dos filhos. E eu digo no mínimo porque esse prazo pode ser estendido. Então, se o adolescente, né, o jovem, ele está na faculdade ou fazendo curso técnico ou mesmo terminando o ensino médio, ele tem direito à continuidade desses alimentos. Porque a proposta da lei, a inteligência da lei, é que os pais eles devem cooperar entre si para que o filho tenha uma formação, né, para que ele possa se autossustentar. E na hipótese de o ex-companheiro ou de a ex-companheira receber, geralmente ocorre quando há um divórcio, há uma ruptura do casamento, um deles dedicou muitos anos da sua vida àquela relação, portanto, e geralmente a mulher, né, renunciou a um trabalho remunerado, quase sempre para cuidar dos filhos, que é um trabalho
no Brasil ainda não remunerado, né, que não é reconhecido pela sua função social, e no fim, quando há esse rompimento, a pessoa fica a ver navios, né? Não tem condições de se manter, não tem como voltar ao mercado de trabalho. Então, nessas circunstâncias, é possível que se fixe alimentos em favor do ex ou da ex-companheira ou esposa, né? Certo. Vamos para a participação gravada de telespectador. Bom dia, meu nome é Janeí Gonçalves da Silva. Eu queria saber o seguinte, na guarda compartilhada, tem que pagar pensão ou não? Então, doutora? Tem sim, Joselma. A ideia da guarda compartilhada é que a gente compartilhe os direitos e os deveres relacionados à criação dos filhos, né? Então, não necessariamente, por exemplo, na guarda compartilhada, o filho vai ficar metade do dia da semana na casa do pai e a outra metade na casa da mãe. O comum no Brasil, o mais habitual, é que essa criança conviva em uma casa, viva em uma casa de modo continuado e de modo alternado ela esteja nos finais de semana com o outro genitor. Então, se essa criança fica mais tempo em uma casa, obviamente essa casa tem um custo maior. E como eu disse, não é só comida, então tem a Netflix, tem a escola, tem o plano de saúde. Então, sempre que houver a necessidade, haverá a obrigação de o pai prestar alimentos, independente da forma da pensão. A telespectadora quer saber o seguinte, o pai do filho dela paga a pensão com o aluguel de uma casa. Só que durante a pandemia o valor do aluguel diminuiu. Aí tem praticamente 2 anos que ele não paga a diferença para ela. Ela pode cobrar, para ela e para o filho, ela pode cobrar essa dívida? Se houver uma sentença ou uma decisão judicial determinando o valor do pagamento da pensão, sim. E é por isso que a gente reiteradamente diz que é imprescindível que se organize isso judicialmente, porque somente uma decisão judicial pode obrigar o pai a pagar a pensão alimentícia. Então, ainda que, de modo geral, todo mundo saiba que pai e mãe têm que sustentar os filhos, sem uma ordem judicial, se o outro paga só metade, ou paga 1/3, ou não paga nada, não é possível cobrar judicialmente. Então, no caso da telespectadora, se houver uma decisão judicial, ela pode sim executar a diferença. Se não houver, ela não pode. Então, ela tem que começar um pouquinho mais atrás, que é fixar judicialmente o valor da pensão alimentícia. Certo. Vamos para a participação gravada. Olá, bom dia, sou Nádila. E até quando tem que pagar pensão alimentícia? Pois é, isso está definido já na decisão lá atrás, quando o casal ou aquele pessoal que é responsável pela criança entra no acordo ou precisa ter a definição da justiça quanto ao valor? Nem sempre a decisão que fixa, que determina o valor a ser pago, ela diz até quando, né, vai ser pago. Em geral, a gente tem uma ideia de que é até 18 anos, mas não é bem assim que funciona. Então, o que acontece? Se o pai ele está obrigado a pagar a pensão alimentícia, começou aos 10 anos aqui, por exemplo, e o filho fez 18 anos, ele não pode, por conta própria, parar de pagar a pensão alimentícia. Ele precisa judicialmente ser exonerado, né, ser desobrigado desse pagamento. Isso por quê? Porque pai e mãe são obrigados pela legislação, né, a contribuir para a formação profissional dos filhos. Então, se o filho estiver na faculdade, o pai ou a mãe estará obrigado a continuar pagando a pensão. Se estiver no ensino técnico ou no ensino superior, no ensino médio, né? Também. Então, a ideia é que a gente ajude os filhos a concluir uma formação mínima de trabalho. Então, não é automático esse encerramento aos 18 anos, mas, em geral, né, fica ali próximo aos 18, 23 anos, que é quando a gente conclui uma formação superior. Pois é, e dentro desse processo de encerramento da obrigação de pagar a pensão, a Vera Nilva quer até mesmo uma explicação detalhada sobre o aspecto, porque ela quer saber se a justiça corta automaticamente. A senhora já disse que não. Ela conta que o filho vai fazer a colação de grau em março. No mesmo mês vai fazer 24 anos, mas ainda não está trabalhando. A pensão já vai ser cortada de cara? Ou o pai dele, ou quem paga a pensão, tem que entrar com uma ação para esse corte? Ele pode apresentar, e aí eu estou complementando questionamentos, ele pode apresentar para o pai ou para a justiça o fato de que ainda não está trabalhando, está procurando trabalho para ainda ter uma prorrogação nesse pagamento da pensão? Em geral, quando esse pagamento continua após os 18 anos, Joselma, se fixa o final.
Então, por exemplo, nessa decisão, o juiz pode dizer, olha, o pai vai continuar pagando até que o filho conclua o ensino superior. Se a decisão disser isso, não tem relevância o fato de ele estar empregado ou não, porque o ponto final é a conclusão do ensino superior. Então, o importante é que ela leia a decisão que fixa isso, veja se lá tem um parâmetro. Se não tiver um parâmetro, o pai deve continuar pagando até que a justiça o exonere, ou seja, o pai tem que judicialmente dizer, olha, paguei até agora, concluí o ensino superior, não preciso mais pagar, quero ser dispensado desse pagamento. Sem essa ordem, não é possível parar o pagamento, porque caso o pai pare, o filho pode executar e pode sim dar em prisão, por exemplo. Certo, vamos para esse caso agora. Durante o casamento, teve infidelidade por parte da mulher. Dessa infidelidade nasceu uma criança. O casal se divorciou. 10 meses depois do nascimento da menina, foi que o homem descobriu que não era o pai dessa criança. É possível que ele consiga reaver os valores pagos como pensão alimentícia? Como se dá esse processo? Não, a pensão alimentícia, ela tem uma característica que nós chamamos de irrepetível. Então, uma vez que você paga a pensão alimentícia, ela não pode ser devolvida, né? O que pode se discutir nesse caso é se houve má fé, se há direito a uma indenização por danos morais, danos materiais, enfim, há muitas discussões no campo do direito aí. Entretanto, a pensão alimentícia, de regra, ela não pode ser devolvida, porque a gente entende, né, que a pensão serve para alimentar. Então, eu não devolvo o que eu comi, mais ou menos assim essa lógica, eu não devolvo o que eu morei, né? Então, essa é a lógica para a gente entender por que a pensão alimentícia ela não pode ser devolvida, né? Certo. Um outro aspecto que foi bastante comum na pandemia, muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram redução no contrato de trabalho, redução no valor do salário. Como é que age nesse sentido? Quem está recebendo seguro-desemprego, por exemplo, é obrigado a pagar pensão? O valor reduz também? O percentual pode ser reduzido? É preciso apresentar isso à justiça? Juscelma, a regra geral, só um juiz, uma decisão judicial, um juiz ou uma juíza, podem dizer se o valor vai ser reduzido ou não. Essa é a regra geral, né? Então, se a sentença ou a decisão judicial diz que tem que pagar 10% do salário mínimo, você tem que pagar 10% do salário mínimo, independente de estar empregado ou não. Se a decisão prevê que no caso de desemprego você vai pagar R$100, aí você sai dos 10% e paga R$100. Voltou a trabalhar, volta aos 10%. Então, as decisões, elas costumam contemplar esses aspectos, né? Se os advogados e advogadas, assim, pleitearem para os seus clientes. Mas o importante é entender que o pai, por estar desempregado, ele não fica desonerado de pagar a pensão alimentícia, porque a criança continua a necessitar de alimento e de moradia e de educação. Então, mesmo o pai e a mãe desempregados precisam continuar a sustentar os seus filhos. Desemprego não é motivo para parar de pagar a pensão alimentícia e, se pagar, pode sim dar prisão, que é o caso, por exemplo, do ator, né, da Globo, que ele disse que não pagou porque estava desempregado. Então, veja, mesmo desempregado, o pai continua obrigado. Como se desobrigar ou como reduzir o valor? Indo judicialmente, explicando para o juiz, provando que você não está mais empregado e pedindo a redução, nunca a exoneração. Filhos de mães diferentes, de um mesmo genitor, de um mesmo pai, podem ter percentuais diferentes no valor de pensão? Por exemplo, eu tenho um filho com determinado homem, sei que ele tem outros filhos e paga R$500 de pensão para os outros e para o meu quer pagar 200. Eu posso pedir para a justiça para que ele apresente que paga tanto para os outros e justifique porque o mesmo valor não está sendo pago para o meu filho? Pode sim, pode haver diferença em relação ao valor dos filhos do mesmo pai. Veja bem, para a gente chegar no valor da pensão alimentícia, a gente avalia o quanto o pai e o quanto a mãe ganha. Então, pode ser que uma dessas mães ganhe menos e uma das mães ganhe mais. Pode ser também que uma dessas crianças, por exemplo, precise de um tratamento de saúde mais caro, então a necessidade dela é maior. Então, o que a gente precisa ter em mente quando vai pensar em pensão alimentícia? A necessidade, então as necessidades da criança e do adolescente e as possibilidades tanto do pai quanto da mãe. É a junção, é a análise desses dois fatores que vai determinar o valor a ser pago no caso da pensão alimentícia. Então é possível sim que um pai de filhos com mães diferentes pague valor diferentes,
Mas isso também não é desculpa para pagar um valor muito baixo para um, por exemplo, se o pai tem condições de pagar mais e se há uma necessidade maior. Então, se o caso for esse, é muito importante procurar uma advogada da sua confiança para que ela possa fazer essa análise e dizer se de fato você tem direito, né, o seu filho tem direito a igualar o valor da pensão alimentícia. Então, a resposta curta é, se não houver nenhum motivo para a diferença, não pode ser diferente. Se houver um motivo objetivo, pode sim. Certo. Uma outra questão, e aí eu vou deixar para depois, só já dando o spoiler aqui. No caso de o pai faltar e aí ele estava pagando a pensão direitinho, mas morreu. Como é que fica a sobrevivência daqueles filhos e aí como é que fica a questão dentro do espólio também do valor da pensão até que se defina a distribuição dos bens, tá? Daqui a pouquinho a gente fala desse aspecto. Vamos voltar para o Bom Dia Responde? Hoje o tema pensão alimentícia, aquele valor que deve ser pago por a decisão judicial em acordo ou se foi em litígio para sustentar os filhos, porque desses a gente não abre mão e não pode dizer que não tem responsabilidade. Tem sim, em manter a condição de vida do filho também, a sobrevivência. Quem está conversando com a gente ao vivo, a doutora Emilene Lázaro, advogada especialista em direito de família. Doutora Emilene, tem uma pergunta aqui de uma situação vivenciada por uma família. A telespectadora diz que o marido está regularizando a pensão atrasada. Nesse período, a ex dele não aceitou ou não liberou a filha para ver o pai, enquanto a pensão não fosse totalmente paga. Isso pode? Ela podia fazer esse tipo de punição para ele? Não, Joselma, a gente costuma brincar entre nós advogados, né, de uma forma simples de compreender, é que a pensão alimentícia ela não é ingresso para ver o filho ou a filha, né? Então não é possível fazer essa vinculação, é uma vinculação que não existe amparo legal. Assim como o pai está obrigado a sustentar os filhos e nada, né, deveria afastar essa obrigação, nada deve também afastar o direito que é dele e da criança de convívio. Então, salvo se esse pai representa perigo, seja físico ou seja psicológico para a criança, ele tem direito de conviver ainda que não esteja pagando pensão alimentícia. A mãe deve recorrer ao Poder Judiciário, nunca a retirada da criança se não houver perigo físico ou psicológico à sua integridade. Certo. Vamos para a participação gravada de telespectador. Olá, bom dia. Meu nome é Bruno. Queria saber se gestante tem direito à pensão alimentícia. Tem, doutor? A partir de quando esse valor deve ser determinado? Sim, são alimentos gravídicos, né? Desde a confirmação da gravidez, é possível solicitar judicialmente esse tipo de alimentos. E, havendo o nascimento da criança e se confirmando a paternidade, ela pode ser convertida na pensão alimentícia. Então, se inicia com alimentos gravídicos que pode vir a se transformar em pensão alimentícia. É um direito, sim. Certo. Eu disse na sua primeira participação que abordaria o aspecto de quando o pagador ou o pai morre no decorrer do sustento dos filhos, como é que fica a sobrevivência dessas crianças até que se defina a partilha dos bens. Certo. São duas situações, né, sempre. A situação quando tem uma decisão judicial e quando não tem a decisão judicial. Se não tem a decisão judicial, não existe uma obrigação alimentar. Como eu disse no começo, para quem não assistiu, embora a obrigação alimentar ela exista desde o nascimento da criança, você só pode obrigar ou pode coagir ao pagamento, coagir a partir da justiça, né, com uma decisão judicial. Por isso é tão importante recorrer ao Poder Judiciário para se fixar a pensão. Não necessariamente vai haver uma briga entre os pais, pode ser um acordo, mas mesmo esse acordo tem que ser homologado pelo juízo. No caso em que existe uma decisão judicial, pode ser que, existem muitas divergências, né? Mas pode ser que o espólio é o conjunto de bens da pessoa falecida, continue a pagar os alimentos, né, a pensão alimentícia, até que haja a partilha e o filho receba a sua herança. Isso é algo comum, embora exista divergência. O que é mais divergente, que é muito comum as pessoas pensarem, é que com o falecimento do pai, essa obrigação, por exemplo, iria direto para o avô. Não, isso não é assim automático, né? Então é preciso fazer uma análise cuidadosa do caso, mas em regra, o próprio espólio continua pagando.
Se você não tem a decisão antes do falecimento, o espólio não vai pagar, porque não existe essa obrigatoriedade. Então, mesmo no caso, por exemplo, do atraso, o pai faleceu, mas havia pensão em atrasada, como receber? Se houver decisão judicial, você vai executar, que é cobrar o próprio espólio. Então, daí, de novo, a importância de se ir atrás da decisão judicial. Certo, eu tenho mais 2 perguntas. Agora a gente vai para gravado, depois eu faço a minha. Vamos lá. Okay. Olá, bom dia. Meu nome é Milena e eu queria perguntar aqui se quem recebe pensão alimentícia pode trabalhar? No caso de adolescentes ali entrando como menor aprendiz, por exemplo, que certamente é a situação dela, que é jovem. Pode sim, Joselma, né? Não existe uma lenda, né? Na verdade, inclusive relacionado aos benefícios concedidos pelo INSS, por exemplo, alguma coisa assim, pensão, de que a pessoa não pode trabalhar. Não existe essa proibição, pode trabalhar sim. Ocorre que se a pessoa ganhar o suficiente para se manter ou mais do que o suficiente, pode ser que o pai ou a mãe peça a exoneração, né? Mas, em regra, não se ganha tão bem assim no começo do trabalho, né? Na juventude, então ela pode, sim, coexistir junto com a pensão alimentícia. Certo, e aí a minha pergunta para a gente terminar, a senhora mencionou até no caso dos avós e espólio, quando os avós entram na responsabilidade de pagar a pensão? Sim, os alimentos que nós chamamos de avoengos, eles existem na legislação brasileira, mas eles são suplementares, ou seja, você só pode chamar o avô ou a avó se o pai e a mãe não tiver condições de sustentar. Então, primeiro você precisa chamar pai e mãe. Se ficar comprovado que eles não têm condições de sustentar, você pode chamar os avós. Certo. Tinha mais uma pergunta que acabou de chegar, vou aproveitar rapidinho. Uma pessoa conta que teve um casal de filhos e um imóvel no período da convivência. Aí se separou da pessoa. Aí pergunta, eu posso cobrar dela que pague pensão? Ela alega que não vai pagar porque já saiu do imóvel, onde é o imóvel nosso, em tese. Ela tem que pagar pensão ou eu tenho que cobrar dela o pagamento de pensão? Ela tem que pagar pensão porque a partilha de bens, ela não se confunde com os alimentos. O bem, por exemplo, a casa, ela no caso, vamos pensar que era uma união estável, né, e houve participação dos dois na construção. A metade do bem pertence à mãe, os alimentos é direcionado aos filhos. Então é importante que essa mãe procure um advogado da sua confiança e tenha orientação específica, mas em regra o pai continua obrigado a pagar. Existem situações em que o pai paga in natura, que a gente chama, ou seja, um serviço. Ou seja, eles podem condicionar um valor por essa casa, vamos pensar, se fosse morar de aluguel, quanto seria? Então, ao invés disso, ele oferece a casa. É possível fazer isso sim, né? Mas tem que ser bem pensado, tem que ter um ajuste, não é o melhor caminho. Às vezes é inevitável, mas precisa da decisão judicial, que é imprescindível porque dá segurança. Doutora Milene, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia Responde. Será sempre bem-vinda em 2022. Muito obrigada, Joselma. Bom ano. Um abraço.